Invisível, adjetivo de dois gêneros que por sua natureza não tem visibilidade, que não corresponde a uma realidade sensível, não visível a olho nu, devido a grande distanciamento, imperceptível, que não é manifesto, que não se deixa conhecer, que não é visto. Além de uma definição no dicionário, ser invisível é a realidade de um grande número de pessoas em nossa sociedade. Todos os dias esses indivíduos têm as suas existências negadas e os seus direitos ignorados. Somos humanos, merecedores do direito básico e reconhecimento de nossa identidade, seja ela qual for. Joga pedra, não joga. A população T é, sem dúvida, a população mais invisibilizada e estigmatizada nessa sopa de letrinhas, de identidades, que é a população LGBT. Normalmente, muitas vezes as pessoas colocam o LGBT como um grupo monolítico de pessoas, né? E as identidades são muito mais diversas. Dentro dessas identidades, a população T, travestis, transexuais, homens e mulheres trans, né, são as mais vitimizadas, né? O Brasil ocupa, infelizmente, o ranking do país que mais mata pessoas trans no mundo. A média de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a de um brasileiro comum, segundo o IBGE, é de 72. Né? Esses dados são estimativos, porque a gente não tem pesquisa sobre, né? São grupos que organizam com os poucos dados que tem, porque muitos dos homicídios de pessoas trans ainda são subnotificados, né? Quando alguém morre ou é assassinado, os registros de ocorrência eles são com nome civil, na maioria dos casos. Né? Então, esses homicídios eles não são notificados como homicídios de pessoas trans. Foi uma pessoa que foi assassinada e vai marcar o sexo de nascimento e não a identidade de gênero que aquela pessoa possuía, né? Com a qual aquela pessoa se identificava. Fora as questões de direito básicos, né? Por exemplo, a não possibilidade da pessoa se identificar de acordo com o gênero, né? Não ter seu nome reconhecido. A ausência do reconhecimento do nome pelo Estado de pessoas trans impossibilita o acesso a direitos civis, a direitos sociais. Né? A pessoa não se sente à vontade, por exemplo, para procurar um posto de saúde, para procurar acesso ao seu direito à saúde, seu direito à educação, que são direitos básicos, são direitos sociais, reconhecidos e garantidos na Constituição. É a questão do ser livre. Eu acho que você tem a sua escolha, sabe? Você desde pequeno, você sabe o que você é, mas eu acho que tem a experiência, você crescer e saber realmente quem você é, você se olhar e meio que se estudar, sabe? Ver o que realmente você quer, se é isso mesmo que você é. Você já sabe, mas no meio assim, da nossa família, no meio de tudo, é muito complicado, porque a gente reluta, a gente luta contra nós mesmos e é muito complicado por conta da aceitação dos nossos pais, porque eles acham que para eles é mais difícil do que para nós, sei lá, sustentar o que a gente sustenta hoje, porque eles acham que não é a questão de, como posso dizer, a dificuldade que a gente passa hoje nas ruas, eles acham que a gente escolhe, mas não é uma escolha. Eu acho que, como a gente nasce, a gente cresce, a gente vive, se descobre. E não é uma questão de eu querer passar por isso, sabe? Eu acho que eu não quero apanhar na rua, eu não quero sair de casa e não voltar no outro dia. Eu acho que as pessoas têm que respeitar mais, sabe? Essa questão. Eu acho que tem que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de instrução para os nossos pais, porque tem que impor no lugar deles, porque a cabeça deles é um pouco mais fechada quanto a isso tudo. Então acho que com o tempo as coisas vão melhorando essa questão da LGBT toda, assim. A gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão querendo ser vistas, né? Antigamente as pessoas têm a mania de achar que nada disso existia antes, assim, que trans existia antes, que não binário não existia antes, mas tudo existia, só que não era falado sobre isso. As pessoas estão aí há muito tempo. Então é muito importante hoje em dia as pessoas falem sobre isso porque dá uma visibilidade que não existia. Né? O mundo é uma coisa muito plural, a gente não tem gente de um mesmo tipo, de um mesmo gênero, de um mesmo sexo biológico, assim. O mundo está aí, é enorme, então existem pessoas de todos os tipos, de todos os gêneros. A gente só precisa saber que elas existem e reconhecer que elas existem, né? Elas precisam ser reconhecidas, para elas poderem ter os direitos básicos delas reconhecidos também, né? Então,
É muito importante que as pessoas saibam que essas pessoas existem, porque elas estão aí, elas estão ao nosso redor. A gente não tem conhecimento disso, mas elas precisam ser vistas. Antes de eu começar a performar, eu trabalhava como dançarino. Então isso era muito gritante. Às vezes tinham trabalhos e até audições onde a gente era separado por esses perfis. Menininha, menininho e o gay style. Isso quando tinha o gay style. Quando não tem gay style, aí tem que fazer o de boyzinho pra ganhar o cachê, né? E aí eu falei, poxa, não é a minha praia. Eu não consigo me expressar artisticamente dessa forma limitada. Foi aí que eu passei a ter a necessidade de botar minha cara a tapa e fazer as coisas da forma como eu quero. E da forma como eu concebo mentalmente. Daí, enfim, que surgiu o Ironic. E eu acho que esse tipo de coisa que a sociedade tem de querer separar entre masculino e feminino é muito mais do que aquela palavra que a gente escuta muito hoje em dia, que é doutrinação. As pessoas precisam significar as coisas. As pessoas precisam rotular as coisas para dominá-las, né? Eu acho que eu sempre quis ir muito contra isso. Eu não quero muito ser dominado por isso. Eu não quero que as pessoas digam, ah, ele é menino, ou ah, ele é menina. Não. Eu sou um artista, eu posso ser o que eu quiser. Ponto. Então, às vezes eu posso estar montado, às vezes eu posso não estar montado. Às vezes eu posso estar de menininho, às vezes eu posso não estar de menininho. Então, eu me encaixo como um artista livre. Drag queen é arte, hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha um outro estilo de drag, uma outra cabeça, um outro ser. A gente era criado para performar, a gente era criado para palco, né? Não tinha essa coisa de modelo, Instagram, nem Instagram tinha na época, né? A gente velha, beça, não tinha essas coisas. Nem celular moderno tinha, gente. Era aquele Nokia de lanterninha, pelo amor de Deus. Né? Então a gente era criada para palco, era muito glamour, muito cabelo humano, né? Quem não tinha cabelo humano não tinha uma roupa de strass, não era drag. Hoje a gente faz drag com body, com uma peruca sintética, né? A gente faz drag isso. É por quê? Porque a gente rompeu muita coisa. A gente deixou os palcos um pouco de lado, a gente passou aí mais para as redes sociais, para o Instagram. Para os palcos tem muita drag teatral hoje em dia. A gente quebrou o gênero com essa coisa de drag tem que ser muito feminina. A gente tem maravilhosas drags barbadas, drags andrógenas com peitos masculinos para fora, sabe? E coisas de maquiagens mais grosseiras, né? E a gente tem espaço para tudo. Os índices de homofobia no Brasil ainda são alarmantes, né? Devido a valores morais, dogmáticos, de toda a construção da sociedade heteronormativa, parece que quando, pelo menos é a percepção que eu tenho, quando alguém se revela gay, até mesmo no seio da família, parece que há uma ruptura do afeto, do amor, que deveria ser um sentimento universal, incondicional, né, que une as famílias, e parece que há uma ruptura e que aquela pessoa torna-se diferente, divergente, né? O contrário do que a maioria dos grupos vulneráveis, marginalizados, de minorias, né, que podem voltar para o lar, principalmente o jovem adolescente, quando se sente constrangido pela sua condição, né, negros, mulheres, pessoas com deficiência, podem voltar para o lar e reclamar com o pai ou com a família sobre sua condição, ou pelo que passou na rua, ou por ter sido vítima de algum tipo de violência. As pessoas LGBT não têm esse acolhimento dentro do lar, né? Há uma necessidade constante da gente desconstruir essa heteronormatividade que impõe compulsoriamente a violência, seja ela uma violência simbólica, seja ela violência física. Eu acho que muito mais a mudança cultural, dos aspectos culturais, de tornar a questão mais visível, de tornar as pessoas mais sensíveis, e falar de sensibilidade nesse tempo que os discursos de ódio têm prevalecido, é muito difícil, pode causar um resultado muito melhor na mudança comportamental, de aceitação, de gerar visibilidade, de criar empatia e alteridade na sociedade. Eu me reconheci após o X Factor. Eu acho que, na verdade, foi no X Factor Brasil que eu falei, é o momento certo para isso. Porque desde novo, que lá em casa não sou só eu, tem eu e meu irmão, que somos gays. E
desde pequeno a gente ficava discutindo em casa pra saber quem ia ser Power Ranger rosa e quem ia ser Power Ranger amarelo. Desde pequeno isso, e a mãe nunca desconfiou de nada, porque a mãe nunca estava em casa, nessas horas assim. Eu, pequeno, colocava camisa na cabeça achando que era peruca, pegava o sapato da minha mãe, era tudo isso. E a partir do momento que eu cresci, que eu me descobri realmente, para minha mãe foi meio complicado. Parece que para ela não foi tão complicado quanto para meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa que é muito machista. Ele é muito ogro. Meu pai é ogro demais, 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 demais. Ele não aceita. E antes da gente nascer, tipo, e eu ouço isso até hoje dele, ele fala que prefere ter filho bandido do que filho viado. E isso, tipo, pra ele pode não ser nada, mas pra gente que escuta isso dentro de casa é um peso enorme. E, tipo, eu queria ter o amor do meu pai, sabe? Eu gosto muito do meu pai, eu amo meu pai, eu queria tanto ter o amor dele pra mim, mas é uma coisa que, tipo, que tem se apagado, sabe? Tem se afastado. Pra a mãe acha que... A mãe me respeita muito, ela sabe do meu trabalho, ela sabe que quanto artista, eu tenho me destacado, eu tenho me vestido da maneira que eu gosto de me vestir. Eu falei pra ela, mãe, eu não tenho medo da sociedade. Eu tenho que me vestir da maneira que eu gosto de me vestir. Eu acho que, tipo, eu tenho a minha liberdade de ser. E ela me respeita até certo ponto. Ela acha que eu não tenho necessidade de me vestir como mulher. Eu não digo que é me vestir como mulher, eu digo que é pano. Ela não entende essas coisas. Quando eu me assumi para minha família foi uma coisa muito tranquila. Os meus pais foram muito receptivos comigo, eles não tiveram nenhum tipo de preconceito. E nem na família, nem na sociedade em geral. Talvez eu acho que também isso seja um pouco porque o meu jeito ele não é muito escrachado, eu não sou uma pessoa muito escrachada. Não que eu condene isso, na verdade, eu acho que as pessoas têm que ser escrachadas sim. Mas eu nunca sofri preconceito e eu acho que eu me considero muito sortudo por isso. Eu me considero assim como a minoria ambulante, né? Se eu jogar no Google minoria, já apareceu assim, olha. Porque além de bicha, preta, gorda e afeminada e pobre, né? Eu, às vezes, não sei nem pelo que eu vou militar num dia, né? De tantas opções que a gente tem. Mas eu acredito que a busca pelo conhecimento, você se entender e se orgulhar daquilo que você é, já é o princípio de tudo, né? A partir do momento que você se orgulha de si mesmo e que você não permite que ninguém venha te menosprezar por aquilo que você é, por aquilo que você se aceita, já é o começo de tudo. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas, né? Na maioria das vezes, se você é gordo ou se você é gay ou afeminado. Elas estão preocupadas que você se orgulha disso. Que enquanto você tá com medo e se esconde por esses tipos de coisas, tá tudo ok pra sociedade. Mas a partir do momento que você chega, né, e escreve na sua testa, eu sou viado, eu sou preto, eu sou gordo, aí as pessoas já ficam assim. Porque pra elas, nós temos que estar sempre dominados, ou pelo medo, ou pelo rótulo. E a partir do momento que a gente pega aquilo que nós deveríamos ter medo e transformamos em nossa bandeira, aí que o bicho pega. A bicha pega, na verdade. Eu posso falar olhando no olho? Eu gosto de falar olhando no olho. Ei, você, amiguinha, coleguinha. Olha, é muito complicado você se assumir para o mundo. É mais fácil você começar se assumindo e começar aos pouquinhos. Não tenha vergonha de quem você é. Você não é escrota, você não é mariquinha, você não é sapatõezinha, você não é travestizinha, você é uma pessoa maravilhosa, você merece viver e você merece ser feliz. Você não quer jogar tudo pro mundo? Começa no seu quartinho, mas procura o apoio de uma pessoa sempre muito importante na sua vida. E tenha sempre um amiguinho que te dê uma moral, te dê uma ajudinha também, e você vai se sentir bem melhor. Mas não tenha vergonha, bota seu vestido, sapatão, coloca sua bermuda, sua camisa de time e seu boné pra trás, tá? Travesti, coloca seu peitinho de meia calça, saco plástico. Pode botar, meu amor, o importante é você se sentir bem, tá? Eu me sinto bem assim, por que você não vai se sentir bem assim do jeito que tu é? Eu, hein, palhaço? Pelo amor de Deus. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. E uma pessoa, principalmente mulheres trans e travestis, acabam aos 15 anos, em vez de ganhar
uma festa de debutante, acaba ganhando uma calçada para se prostituir. Né? A estimativa é que 90% da população trans no Brasil viva da prostituição.